Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós somos muitas vezes cegos e, por sermos cegos, nós perdemos a oportunidade de desfrutarmos da verdadeira vida. Muitas vezes o que nós queremos é sermos simplesmente religiosos, mas não foi para isso que Deus nos criou. Nós temos que ter um entendimento claro acerca da vida, da vontade e do querer de Deus para nós, para que não sejamos cegos, mas possamos entender, compreender toda a sua vontade e vivermos a plenitude da sua vontade. Jesus, quando chegando em Jerusalém, que olha para a cidade e fala acerca disto, e muitas vezes as mesmas palavras se aplicam às nossas vidas, porque nós insistimos na nossa cegueira, na nossa falta de entendimento e na falta da busca do conhecimento e da vontade de Deus, não revelando um coração sincero, uma motivação adequada à vontade do Pai. Por isso, lá em Lucas 19, 41 até o 44, diz assim: Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo que Deus veio visitá-la. Então, a questão que está tratando é acerca do que iria acontecer nos anos 70. Mas qual é a questão mais importante aqui? Não reconheceu o tempo que Deus veio visitá-la. Se soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas está oculto aos seus olhos. Que a gente precisa ter esse entendimento que muitas vezes é isto que nos sobrevém, é isto que nos ocorre. Nós não reconhecemos o tempo que Deus está falando conosco, mas insistimos na nossa religiosidade, na nossa falta de entendimento. Não buscamos o conhecimento do Senhor, não buscamos o conhecimento da sua vontade. Somos chamados para vivermos o reino de Deus, para andarmos na vontade do Pai, para sermos expressão da sua vontade neste mundo. Nós precisamos crescer no conhecimento, na compreensão da vontade de Deus e conhecer o Senhor. São duas coisas diferentes. Um é ter o entendimento, a outra é conhecer o Senhor. O primeiro aspecto, que é o entendimento, nós alcançamos pela misericórdia de Deus, por sua graça, através das Escrituras. Mas para isto nós precisamos pedir de todo o coração que Deus ilumine o nosso entendimento e que nos conduza no conhecimento da sua vontade. Pois é conhecendo a vontade de Deus que nós compreenderemos quem o Senhor é. Mas precisamos de um coração sincero, de uma motivação de querer conhecer o Senhor. Quando nós lemos as Escrituras, quando buscamos o conhecimento das Escrituras para apontar o pecado do outro, o erro do outro, certamente não conheceremos a vontade do Pai. Quando o que queremos é satisfazer os nossos desejos e vontade, não conheceremos a vontade do Pai, mas daremos suporte para heresias que atendem os nossos interesses. E isso não mudou ao longo dos anos da história. É o que nós vemos. Mas quando eu busco de todo o coração o entendimento e a compreensão da vontade de Deus, que se aplica à minha vida para que eu seja instrumento de Deus em favor da sua vontade e assim atinja todas as pessoas, a família de Deus e todos aqueles que ainda não conhecem a Deus. Então,
a minha atitude me conduzirá ao entendimento da vontade de Deus e esse entendimento me levará a conhecer o Senhor. E à medida que eu conheço o Senhor e que abandono as obras das trevas, que eu deixo de fazer ou estabelecer as minhas relações segundo a forma de pensar do mundo, segundo o pensamento natural, conforme a carne, então eu abandonando isto e me revestindo de Cristo, eu revelarei Deus, e revelando Deus, serei como cartas vivas, como carta viva neste mundo, como o bom perfume de Cristo no meio das pessoas que estou. Somos chamados para viver o reino, para revelar a glória de Deus, para andar na vontade do Pai, e sermos instrumento de justiça, expressão da sua graça, revelar da multiforme sabedoria de Deus que se dá por meio da família, da igreja, o povo de Deus. É isso que a gente precisa entender. Somos chamados para sermos para a expressão, para louvor da glória do Senhor. Nossas vidas é para encher a terra com conhecimento da glória do Senhor. Mas como isto é possível? Somente se não estivermos cegos e buscarmos o conhecimento do Senhor, para que a gente reconheça o tempo da visitação de nosso Deus, nos revelando a sua vontade e seu querer, para que a gente não ande na nossa religiosidade, na nossa falta de entendimento, ou mesmo na nossa ignorância espiritual. Queremos experimentar de Deus, da vida de Deus, precisamos repensar nossas vidas na maneira que vivemos. E o fundamento para isso são as Escrituras Sagradas. Buscar o conhecimento, o entendimento da vontade de Deus, para que, conhecendo essa vontade, possamos agir na direção do seu querer, para sermos para louvor da glória do seu nome. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas e sermos esse instrumento de justiça e essa expressão de toda a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.